Há mais de 2000 anos, em uma colina fora de Jerusalém, aconteceu o evento mais importante da história da humanidade. Esta é a história real, sem filtros, de como Jesus Cristo morreu e por que isso muda tudo. A noite em Jerusalém estava estranhamente silenciosa. As estrelas brilhavam sobre a cidade santa, mas dentro dos muros, uma traição estava em andamento. Jesus sabia o que estava por vir. Ele sempre soube. No jardim do Getsêmani, cercado por oliveiras antigas, ele orava com uma intensidade que seus discípulos nunca tinham visto. Suor escorria de seu rosto como gotas de sangue. O peso de todos os pecados da humanidade, passados, presentes e futuros, começava a esmagar sua alma. Pai, se é possível, afasta de mim este cálice, e nele orava, sua voz trêmula. Mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Pedro, Tiago e João estavam próximos, mas o cansaço os venceu. Eles dormiam enquanto Jesus enfrentava a agonia mais profunda que um ser humano poderia experimentar. De repente, o som de passos e tochas iluminou a escuridão. Judas se aproximou, seguido por uma multidão armada com espadas e porretes. Soldados romanos, guardas do templo, líderes religiosos, todos ali para prender um homem que nunca havia cometido crime algum. Salve, mestre! Disse Judas, beijando Jesus no rosto. Era o sinal combinado. O beijo da traição. Jesus olhou para ele com uma tristeza profunda. Judas, é com um beijo que você trai o filho do homem? Os soldados avançaram rapidamente, amarrando as mãos de Jesus. Pedro, em desespero, sacou uma espada e cortou a orelha de um dos servos. Mas Jesus o repreendeu gentilmente. Guarde a espada. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? E então, com uma compaixão incompreensível, Jesus tocou a orelha do homem ferido e o curou. Os discípulos fugiram. Todos eles. Jesus foi levado sozinho. O julgamento injusto. Jesus foi arrastado para o palácio do sumo sacerdote Caifás. Era madrugada, mas os líderes religiosos já estavam todos reunidos. Eles haviam planejado aquilo há meses. Testemunhas falsas foram trazidas, uma após a outra, mas seus depoimentos não concordavam entre si. Nada se sustentava. Até que Caifás, frustrado, levantou-se. Eu te conjuro pelo Deus vivo, diga-nos se você é o Cristo, o Filho de Deus. O silêncio tomou conta do salão. Jesus ergueu os olhos. Seu rosto estava sereno, mesmo diante do ódio que o cercava. Tu o disseste. E eu vos digo que vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Caifás rasgou suas vestes em falsa indignação. Blasfêmia! Ele blasfemou. Que necessidade temos de mais testemunhas? O que vocês acham? É réu de morte. Gritaram em coro. Então começou a humilhação. Cuspiram no rosto de Jesus. Taparam seus olhos e o golpearam, rindo. Profetiza para nós, Cristo. Quem foi que te bateu? Jesus não revidou. Não gritou. Não amaldiçoou. Ele apenas suportou. Lá fora, no pátio, Pedro negava conhecer Jesus pela terceira vez. O galo cantou. Jesus, sendo levado por guardas, olhou para Pedro. Um único olhar. E Pedro saiu correndo, chorando amargamente. Pilatos e a multidão. Como os líderes religiosos não podiam executar ninguém, Jesus foi levado ao governador romano Pôncio Pilatos. Pilatos olhou para aquele homem. Estava claro que Jesus não era um criminoso. Ele não parecia perigoso. Estava machucado, sangrando, mas havia uma dignidade nele que Pilatos não conseguia entender. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu o dizes, e respondeu Jesus calmamente. Pilatos interrogou Jesus longamente. Ficou impressionado com seu silêncio diante das acusações absurdas. Ele sabia que aquilo era inveja. Os líderes religiosos tinham medo de Jesus porque o povo o seguia.
Não encontro nenhum motivo para condená-lo, declarou Pilatos à multidão. Mas os gritos aumentaram. Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos tentou outra estratégia. Era costume libertar um prisioneiro durante a Páscoa. Ele ofereceu à multidão uma escolha, Jesus ou Barrabás, um assassino e revolucionário conhecido. Quem vocês querem que eu solte? Perguntou Pilatos. Barrabás! Barrabás! Gritou a multidão, manipulada pelos líderes religiosos. E o que faço com Jesus, chamado Cristo? Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos lavou as mãos em uma bacia diante de todos. Estou inocente do sangue deste justo. A responsabilidade é de vocês. E então, covardemente, entregou Jesus para ser crucificado. A flagelação. Jesus foi levado ao pátio dos soldados. O que aconteceu ali é quase impossível de descrever com palavras. Os soldados romanos eram conhecidos por sua brutalidade. Eles arrancaram as roupas de Jesus e o amarraram a uma coluna de pedra. O flagrum, um chicote romano com múltiplas tiras de couro, cada uma com pedaços de metal e osso nas pontas, foi usado sem piedade. A primeira chicotada rasgou a pele de suas costas. A segunda arrancou pedaços de carne. A terceira, a quarta, a quinta. 39 chicotadas. A lei judaica limitava 40 para que o homem não morresse durante o açoite. Mas muitos morriam antes disso. Cada golpe rasgava músculos, expondo ossos. O sangue escorria, formando poças no chão de pedra. Jesus tremia de dor, mas não gritava por misericórdia. Depois, os soldados decidiram zombar dele. Eles jogaram um manto vermelho sobre seus ombros feridos. Trançaram uma coroa de espinhos longos, espinhos de 5 centímetros, e a enfiaram em sua cabeça. O sangue escorreu por seu rosto. Colocaram uma vara em sua mão como um cetro falso e começaram a se ajoelhar na frente dele, rindo. Salve, Rei dos Judeus! Diziam, antes de cuspir nele e bater em sua cabeça com a vara, fazendo os espinhos penetrarem mais fundo. Jesus estava irreconhecível. O profeta Isaías havia profetizado séculos antes, e sua aparência estava tão desfigurada que não parecia um ser humano. O caminho para o Calvário. Então colocaram uma cruz sobre os ombros de Jesus. Não a cruz inteira, e isso seria impossível de carregar, e mais a trave horizontal, pesando cerca de 40 quilos. A via dolorosa, e o caminho da dor, começou. Cada passo era uma agonia. Jesus, já tendo perdido muito sangue, cambaleava. Seus joelhos batiam nas pedras da rua. As pessoas se aglomeravam dos dois lados, em alguns chorando, outros zombando. Jesus caiu. Uma vez. 2 vezes. 3 vezes. Os soldados, impacientes, agarraram um homem da multidão chamado Simão de Cirene e o forçaram a carregar a cruz. Mulheres choravam à beira da estrada. Jesus, mesmo em seu sofrimento inimaginável, parou e olhou para elas. Filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Finalmente, chegaram ao lugar chamado Gólgota, na caveira. A crucificação. Ali, no topo de uma pequena colina, Jesus foi deitado sobre a cruz. Um soldado segurou seu braço esquerdo. Outro posicionou um cravo de ferro, grosso, de cerca de 15 centímetros, entre os ossos do pulso. Com um martelo pesado, o cravo foi martelado. O som ecoou pelo Gólgota. Jesus gemeu de dor. O cravo não apenas perfurou a carne, mas esmagou o nervo mediano, causando uma dor além da compreensão humana. O mesmo foi feito com o outro braço. Seus pés foram sobrepostos e um único cravo longo foi martelado através de ambos. A cruz foi erguida e deixada cair em um buraco no chão. O impacto foi brutal. Os ombros de Jesus se deslocaram. Cada respiração agora era um tormento. Para respirar, ele precisava empurrar seu corpo para cima, raspando suas costas dilaceradas contra a madeira áspera.
Cada movimento era agonia pura. 2 criminosos foram crucificados ao lado dele. Um à direita, outro à esquerda. Os soldados dividiram suas roupas, lançando sortes. A multidão zombava. Se você é o Filho de Deus, desça da cruz. Ele salvou outros, mas não pode salvar a si mesmo. Até os líderes religiosos estavam lá, balançando a cabeça com desprezo. Mas Jesus olhou para aquelas pessoas, e as mesmas que gritaram crucifica-o, os soldados que o torturaram, os líderes que o condenaram, e sussurrou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Um dos criminosos ao seu lado começou a zombar também. Se você é o Cristo, salve a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu. Você não teme a Deus? Nós estamos recebendo o que merecemos, mas este homem não fez nada de errado. Então ele olhou para Jesus e disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus, lutando para respirar, respondeu: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. As trevas e o abandono. Era meio-dia. De repente, uma escuridão sobrenatural cobriu toda a terra. O sol se apagou. As trevas duraram 3 horas. Algo estava acontecendo além do mundo físico. O peso do pecado de toda a humanidade estava sendo colocado sobre Jesus. Naquele momento, pela primeira vez na eternidade, o Pai teve que se afastar do Filho. Deus, que é santo, não poderia olhar para o pecado que agora cobria Jesus. E Jesus, sentindo aquela separação insuportável, gritou com uma voz angustiante: Eli, Eli, lama sabactani? Meu Deus, por que me abandonaste? Era o grito mais solitário já proferido na história. Jesus experimentou o inferno e a separação completa de Deus, para que nós nunca tivéssemos que experimentá-lo. Está consumado. Horas se passaram. Cada segundo era uma eternidade de sofrimento. Jesus, sabendo que tudo estava cumprido, sussurrou: Tenho sede. Alguém embebeu uma esponja em vinagre e a ergueu até seus lábios. Ele a aprovou. Então, reunindo suas últimas forças, Jesus gritou com uma voz forte, e não de derrota, mas de vitória: Está consumado. Tetelestai. Em grego, significa pago inteiramente. Era o termo usado quando uma dívida era quitada completamente. A dívida do pecado estava paga. Jesus inclinou a cabeça e entregou o seu espírito. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ele morreu. Os sinais. No exato momento em que Jesus morreu, a terra tremeu violentamente. No Templo de Jerusalém, o véu gigantesco que separava o lugar santo do lugar santíssimo, e um véu de 18 metros de altura e tão grosso que precisaria de cavalos para rasgá-lo, e se rasgou de cima para baixo. De cima para baixo. Não por mãos humanas. Por Deus. O acesso a Deus estava agora aberto para todos. Rochas se partiram. Túmulos se abriram. Até os mortos ressuscitaram e apareceram na cidade. O centurião romano que supervisionou a crucificação, um homem endurecido pela guerra e pela morte, olhou para o corpo de Jesus e caiu de joelhos. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. O sepultamento. Um homem rico chamado José de Arimateia, que era secretamente um seguidor de Jesus, teve coragem e foi até Pilatos pedir o corpo. Pilatos, surpreso que Jesus tivesse morrido tão rápido, permitiu. José, junto com Nicodemos e outro líder que havia visitado Jesus secretamente à noite, tirou o corpo da cruz com cuidado. Eles o envolveram em lençóis de linho limpo, com cerca de 35 quilos de mirra e aloés, e especiarias caras, um sepultamento digno de um rei. Jesus foi colocado em um túmulo novo, escavado na rocha, no jardim próximo ao Gólgota. Uma pedra enorme foi rolada na entrada. As mulheres que haviam seguido Jesus observavam de longe, chorando. Maria Madalena. Maria, mãe de Jesus. João, o único discípulo que havia permanecido até o fim.
Eles pensavam que tudo havia acabado. Que a esperança havia morrido com Jesus. Mas eles não sabiam que algo impossível estava prestes a acontecer. Porque a história não termina em uma sexta-feira. A morte não tem a palavra final. E em 3 dias, o túmulo estaria vazio. Reflexão final. Jesus morreu uma morte que nenhum de nós jamais deveria imaginar. Ele foi traído, abandonado, torturado, humilhado e executado da forma mais brutal que o Império Romano conhecia. Mas por quê? Por você. Por mim. Por todos nós. Cada chicotada que rasgou suas costas era por nossos pecados. Cada espinho que perfurou sua cabeça era a nossa coroa de vergonha. Cada cravo que atravessou suas mãos era para nos libertar das correntes. Jesus não foi vítima. Ele escolheu a cruz. Ninguém tira minha vida, eu a dou por minha própria vontade. Ele viu você. Ele viu seus erros, suas falhas, suas dores, suas vergonhas. E mesmo assim, escolheu suportar aquilo. A crucificação não foi o fim. Foi o meio pelo qual Deus abriu um caminho de volta para ele. E hoje, onde quer que você esteja, não importa o que tenha feito, essa porta está aberta para você. Por causa de uma cruz. Por causa do sangue derramado. Por causa de um amor que não pode ser medido. Esta é a história da crucificação. A história de como Deus amou o mundo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu gostei para que a palavra de Deus chegue a mais pessoas e todos possam ter a dádiva de ouvir as histórias da Bíblia Sagrada. Caso ainda tenha espaço no seu dia para ter um tempo com Deus, clique em nosso canal e veja mais das diversas histórias bíblicas. Deus esteja com você e até a próxima.